Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Hoje estamos aqui, mais uma vez, reunidos para trazer um conteúdo interessante e, no mínimo, educacional para os nossos presentes. Hoje a gente tem aqui, estamos ao vivo, e também para o pessoal que está na internet, nas nossas redes da Biblioteca Demonstrativa. Trouxemos hoje aqui 2 consultores legislativos, professores, membros do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e apaixonados por história. Dr. Menck e Dr. Estelita Lins, Bernardo Estelita Lins, que vieram a nos contar um pouco desse momento que a gente está passando, da ideia dos nossos 200 anos da independência. Hoje, por incrível que pareça, vamos falar sobre os jornais e a influência deles nessa independência do Brasil que parece tão atual. Sejam bem-vindos. Obrigado. Dr. Menck. Obrigado. Dr. Bernardo Estelita Lins. Sejam bem-vindos à nossa Biblioteca Demonstrativa. Vou desligar. Então, sejam bem-vindos. Acho que estamos num momento muito interessante do Brasil. Daqui a alguns dias decidiremos se continuamos com o nosso presidente ou teremos um outro presidente. E, mais do que nunca, estamos discutindo hoje imprensa. E falando e comemorando aí esses 200 anos da independência, e também agradecer ao nosso secretário, né, que trouxe essa ideia de a gente fazer uma série de palestras e conversas sobre a independência. Já falamos aqui, outras vezes, sobre as grandes personalidades, e agora trazemos um assunto que são os jornais e essa influência. E vou dar preferência, né, para a gente começar com o Bernardo, que é o nosso estreante aqui na biblioteca. Bernardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. E é uma alegria ver a Biblioteca Demonstrativa funcionando novamente e com instalações bonitas, elegantes, funcionais. Eu fui, na minha juventude, um usuário intenso da biblioteca e já estou me animando a voltar a sê-lo. Que legal, muito, muito bom. Eu também. Eu acho que a biblioteca... Doutor Menck, o senhor conhecia a biblioteca? Conhecia. Eu estudava aqui nas vésperas do meu vestibular. Em idas, no século passado, então aquele período no final do 2º grau, eu morava aqui perto. Então eu vinha aqui, estudava e era muito gostoso. Eu tenho boas lembranças dessa biblioteca. E também fico feliz com ela estar reaberta e funcional. E bonita. E aqui eu acho a Casa dos Escritores Brasileiros, e hoje aqui na nossa plateia a gente tem, vou deixar aqui registrado, um grande amigo nosso, escritor, né, escritor do dicionário, também não só de livros de romance, mas também um historiador dos autores de Brasília, Napoleão Valadares. Seja bem-vindo, doutor Napoleão. Membro do Instituto Histórico também. Membro também do Instituto Histórico. Estamos aqui hoje mergulhados na história. Então, Bernardo, hoje a gente estava conversando antes da gente começar a gravação para falar um pouquinho dessa influência que as pessoas não têm ideia do que era a imprensa, né? A gente já está tão mergulhado na imprensa e hoje a imprensa está tão difundida, né, que a gente não tem mais noção do que era ser imprensa e ter imprensa. E a gente está falando de 200 anos, né, onde os jornais eram impressos com tipos móveis, usando formas de impressão que eram muito devagar, demorava para fazer, não era tão rápido, não tinha... Que influência foi essa? E por que é tão importante a gente dar uma parada e pensar no poder dessa mídia que estava nascendo aí no Brasil? É uma reflexão, de fato, muito interessante. A gente tem que lembrar que até 1808 não havia imprensa no Brasil. E provavelmente não havia, talvez com exceção de algum desses papelinhos, né, que naquela época já eventualmente estivesse sendo usado, né, algum tipo de divulgação escrita, a imprensa começou a fazer parte da vida brasileira em 1808, quando a família real veio
para o Brasil, né, aquela grande aventura, né, dezenas de navios, uma esquadra grande, 11 mil pessoas da corte, se arriscando a atravessar o Oceano Atlântico para sobreviver à invasão napoleônica no território brasileiro. E, entre outras coisas, eles trouxeram todo o aparato da imprensa régia e instalaram essa imprensa no Rio de Janeiro. E, em 1808, pela primeira vez na história do Brasil, se imprime um diário oficial, e começam a ser mais adiante impressos alguns livros, e pouco tempo depois começam a surgir tipografias particulares, quer dizer, se criou uma presença da imprensa no Brasil que até então não existia. E, em parte, existiu vamos dizer, esse lado da oferta, né, de haver uma infraestrutura, uma tecnologia para ter imprensa no Brasil, mas também surgiu um lado da demanda. Quer dizer, junto com a abertura dos portos, que também Dom João VI promoveu logo chegou ao Brasil, não só começaram a vir navios e mercadorias, mas começaram a vir pessoas, estrangeiros, que aos poucos mudaram muitos dos hábitos que havia na sociedade brasileira. E a gente pode até depois se estender sobre isso, mas pela primeira vez começou a haver locais de discussão, locais de debate, clubes, e essa possibilidade de debater foi também um fator determinante do surgimento da imprensa no Brasil, como nós vimos naquele momento. Mas é uma imprensa muito diferente do que a gente conhece. Quer dizer, hoje nós vivemos numa imprensa pós-industrial, né? Já vivemos numa imprensa basicamente lida e consumida na internet. Quer dizer, nós estamos num estágio muito mais avançado do que os jornais que antigamente a gente lia todo dia no café da manhã, sujando as mãos na tinta, né? E a imprensa daquela época era uma imprensa simplíssima. O Teodoro Menck, ainda agora, estava nos mostrando um exemplo de jornal de uma folha, 4 páginas, e aquilo era um jornal. Era um jornal pequenininho, extremamente opinativo, com notícias, às vezes, bastante atrasadas, né? Mas era lido com sofreguidão pela população local, na verdade, poucas pessoas da população, e aquilo era a imprensa daquela época, algo muito diferente do que é hoje. E é bem interessante. Doutor Menck, eu acho que o senhor hoje trouxe para a gente uns exemplos, né? Porque é tão difícil a gente conseguir, mesmo na internet, né? Se você, por exemplo, procura Correio Brasiliense lá, você vai ver uma página, mas você não sabe que tamanho que é aquela página, né? Ou, por exemplo, você vê um tamanho de uma coisa assim, mas você não sabe se aqui estava reduzido. A gente vê mais ou menos assim na internet, né? E hoje o senhor trouxe uns exemplos para nós, para a gente já mostrar aqui para o pessoal, para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando. Esse jornal que eu trouxe é uma edição facsimilar, mas é reprodução como era, que é o do Tamoio. O Tamoio foi aquele jornal feito pelos irmãos Andrada, quando Zé Bonifácio brigou com Dom Pedro, e ele vai sair do governo e vai, na época da Constituinte, e começa a oposição dos Andrada. Então, o Tamoio foi... Por que o título Tamoio? Porque teve a Confederação dos Tamoios, que se rebelou contra o domínio português lá na Baía da Guanabara, da região do Rio de Janeiro. Então, escolheu esse nome justamente para mostrar o aspecto de resistência contra agora o novo tirano. Antes eram os portugueses, agora é o descendente do português Mor, que é o Dom Pedro. Então, o nome do título já era uma provocação. Mas vocês veem que é muito curto. São simplesmente 4 páginas, com 2 colunas. Não sei se é possível mostrar. E muito curtinho, só... E basicamente uma linha. Isso aqui eu peguei até um pouco maior, porque é mais o quê? Esse aqui teve 3, que foi o número 5. Quando ele fala. Então, ele fala, senhor redator. Daí começa... E vai seguido, direto, com 2 colunas, acabou.
impresso no Rio de Janeiro, tal. Então era mais um panfleto quase do que efetivamente um jornal nos tempos modernos. Não havia uma separação de matérias, não havia anúncio, não havia nada. Havia simplesmente uma página na qual eram colocadas as exposições políticas dos momentos que se vivia. Agora, o jornal mesmo, no Brasil, eu acho que teve a imprensa oficial, mas o grande jornal dessa primeira geração, e não só brasileiro, mas também português, é o Correio Brasiliense. Eu também trouxe aqui um exemplar do que eu seria o Correio Brasiliense. Isso aqui parece muito mais um livro. Tem um aspecto muito mais de livro do que efetivamente não é. É um jornal como o nosso. E aqui, ele era mensal, ele era publicado mensalmente, ele tinha esse tamanho, e esse aqui era um exemplar. O exemplar, ele tem aqui, ele vai da página 3 até a página 224. Então, 220 e tantas páginas, é um exemplar do Correio Brasiliense. Ele era dividido em 4 partes, basicamente: a política, comércio e arte, literatura e miscelânea. E na miscelânea ele colocava correspondências recebidas e reflexões sobre as novidades, que é a parte que é realmente importante. E que vale a pena um pouco para a gente falar, apesar de a gente ter tido um bate-papo só sobre o Correio Brasiliense e o Hipólito da Costa, mas vale a pena relembrar para quem está assistindo isso aqui agora, porque quem vive em Brasília, o Correio Brasiliense é uma coisa muito comum, né? O nome, É o nosso jornal, o jornal do Diários Associados. A gente ainda tem aqui o Jornal de Brasília. Hoje existiam outros, né? Mas hoje só temos o Correio Brasiliense e o Jornal de Brasília. Antigamente teríamos outros que chegam em Brasília, que são o Estado de São Paulo, mas já são de fora. E o Correio Brasiliense tem uma história muito interessante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, rapidamente. Então, esse Correio Brasiliense, ele foi editado em Londres, e ele é alguns meses anteriores à Gazeta Oficial. Ele era editado por um brasileiro que tinha nascido no Uruguai, ou que hoje é o Uruguai, na Cisplatina. Ele tinha ido estudar em Coimbra. Em Coimbra ele se formou, foi cooptado pelo Estado português como funcionário público. Fez uma visita aos Estados Unidos num período, assim, no finalzinho do século XVIII. Então ele conheceu os 3 primeiros presidentes americanos. Ele conheceu os Estados Unidos antes da cidade de Washington ser construída. E ele tem um livro muito interessante, um diário que ele descreve os Estados Unidos que a gente não imagina. Uma cidade de Nova York com 50 mil habitantes. Então, é coisa assim. E que graçava cólera e febre amarela. Então, é um outro mundo que a gente não tem mais. Depois ele voltou para Portugal e logo ele se envolve com a maçonaria. Na maçonaria ele é proibido na época. Ele é preso, ele foge da prisão, vai para Londres. E em Londres, para sobreviver, ele começa a editar. E ele faz esse Correio Brasiliense, que é mais ou menos contemporâneo do primeiro jornal. E a importância dele é porque ele vai ser uma espécie de porta-voz da modernidade, digamos, que ele vai apresentar ao Brasil, a toda uma geração. E ele é considerado o primeiro jornal, não só brasileiro, também como português. Na lista dos jornais portugueses, ele é sempre colocado no primeiro. O primeiro jornal que seria moderno, digamos. Porque ele era impresso na Inglaterra. Ele é impresso na Inglaterra, mas escrito em português e distribuído para os reinos de Portugal e do Brasil. Ele abarca os 2 reinos. E ele trata dos 2 assuntos. E ele vai fazer toda uma evolução. E ele vai, basicamente, doutrinar toda aquela geração que vai fazer a independência do Brasil. Toda aquela geração do que lutou contra um regime colonial e pleiteava uma sociedade mais liberal, mais de conceitos modernos, vão beber nele. E ele vai ter transcrição dos grandes livros que estão saindo da Inglaterra. Então, sai um grande livro lá, ele traduz para o português e produz e transcreve aqui nas páginas do seu correio. Ele vai mostrar todas as grandes evoluções tecnológicas que estão existindo. Ele vai apresentar. Então, ele tem um aspecto, é um iluminista, no sentido de tudo. E na parte política também. E vai falar as maravilhas do sistema representativo. Ele vai falar que o Weinhagen vai dizer que ninguém contribuiu mais para a consolidação de uma monarquia constitucional no Brasil do que ele, pelo seu didadismo e com as suas... E ele era lido.
ainda que proibido. Varhagen, que escreveu a questão do capital. Não, Varhagen vai ser o Porto Seguro. Vai ser o primeiro grande historiador brasileiro, já no final do segundo reinado. Então, Varhagen vai ser a história do Brasil, um grande volume, e ele vai, ao narrar esse período, ele diz que ele faz esse elogio, dizendo que o grande construtor das instituições liberais e monárquico-constitucional se deve muito a ele, porque ele tinha também seus limites. Todos nós temos nossos limites do tempo, e ele, então, achava que a República era uma bagunça, porque a República levava à Revolução Francesa. E ele tinha um conservadorismo à la britânica, uma evolução liberal à la britânica. É isso que ele pregava. E isso vai ser. A Revolução Francesa, nesse aspecto, ele criou em toda uma geração um misto de que aquilo lá a palavra república é igual a terror. E terror eu não quero. Então, e daí esse constitucionalismo à la britânica que ele vai defender. Mas ele era, né, para as pessoas entenderem, então ele era contra o rei e... Não, ele não era contra o rei. Ele era contra a má administração. Ele era contra a má administração. Mas ele era distribuído de uma forma subversiva, né? Ele chegou a ser proibido, tanto em Portugal quanto no Brasil, mas ele entrava. E isso é uma das coisas mais interessantes. Ele falava muito mal dos ministros, de uma forma geral, todos os ministros de Estado, seja daqui quando... Porque em Portugal, nesse período, quando Dom João estava aqui, tinha uma regência lá. E a regência lá tinha um governo próprio. Tinha os regentes e tinha uma regência com os ministros. Então, tinha ministro lá e ministro cá. E ele fala mal tanto dos ministros de lá, que estão administrando, estão roubando o erário, quanto dos ministros daqui. Mas ele preservava sempre a figura do rei. Ele nunca falou mal de Dom João, nunca falou mal de Dom Pedro e nunca falou mal também do intendente de polícia do Rio de Janeiro. É uma coisa interessante isso. Essa é Por que ele não falava mal do intendente de polícia? Esse tenente, inclusive, vai ser mais tarde o sogro do Duque de Caxias. Porque, na verdade, o jornal era sustentado por Dom João. O Correio Brasiliense? O Correio Brasiliense. Não era patrocinado pela Inglaterra? Isso, o Nelson Werneck Sodré, no seu livro sobre a imprensa no Brasil, ele vai falar que esse jornal tinha que ele defendia os interesses britânicos. Essa ideia vai ser repetida por um historiador português, o Zé Terrinho, que vai dizer também que, na verdade, o Correio Brasiliense era fruto da burguesia inglesa que sustentava aquilo de forma de proteger seus interesses. Acontece que eles não levam em consideração as críticas que o Hipólito faz ao Tratado de Comércio com Portugal e Inglaterra. Ele malha e ele fala a ponto de, ao ser proibido de circular no Brasil, a justificativa que o ministro deu, o Souza Coutinho, o conde de Linhares, ele vai justificar a não circulação porque ele estava, ao falar tão mal da Inglaterra, estava prejudicando as relações de Portugal com a Inglaterra. Por isso que não devia ser. Então, se a justificativa oficial da proibição de circulação era que ele estava criando relações diplomáticas difíceis com a Inglaterra, como é que ele pode ser considerado uma porta-voz da Inglaterra? Da burguesia? Na verdade, ele para ser sustentado isso, daí eu não sei se posso entrar muito nisso, mas foi feito um cálculo no século XX, final do século XX, que para o jornal ser viável, e ele durou de uma forma ininterrupta de 1808 a 1822, então dá 14 anos, de uma forma pontual. E, como vocês veem, é uma questão assim, cada exemplar é enorme. Não, eu trabalho com livros, né, e eu sei o custo disso. Eu penso o que era fazer uma coisa nesse nível. Um livro por mês. E tendo em conta que a imprensa era uma grande tecnologia. Era uma tecnologia cara. Isso aqui é só o exemplar em julho de 1822. Olha só o tamanho. E de cada 6 meses ele mandava imprimir. Então, essa aqui é uma facsimilar feito pela imprensa oficial de São Paulo. Mas ele imprimia e ele começava a nova numeração. Então, a ideia era de cada 6 meses fazer uma encadernação dessa. Então, foi calculado que precisava de pelo menos, era muito caro, não era um preço barato, precisava de pelo menos 600 assinaturas.
600 assinaturas não é pouco para ele conseguir ser viável como negócio. Como é que ele conseguia, na Inglaterra, produzir para mandar para o Brasil e para Portugal, com um problema de transporte, porque não havia, não era regular, com um problema de que eles falavam muito mal dos ministros e os ministros proibiam. Então, a entrada na alfândega muitas vezes era proibida. Diziam que, segundo o nosso historiador Adilson Vasconcelos, diziam que era a maçonaria também que ajudava a fazer essa distribuição subterrânea. A maçonaria não existia na época de uma forma assim, ela estava nascendo também. Você não pode... mas foram eles que salvaram ele, né? Lá em Portugal, mas aqui no Brasil, ela vai ser criada, basicamente, o primeiro grão-mestre vai ser o Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio vai voltar para o Brasil em 1819. Então, nem o Zé Bonifácio tinha, ele vai ser o primeiro grão-mestre. Então, é antes. A primeira loja maçônica, não sei o que, existem alguns relatos de que no século XVIII tinha na Bahia, mas ainda era uma coisa muito assim, eram sociedades de pessoas que discutiam, mas não havia muito ainda, não era uma coisa tão organizada como vai vir a ser. Interessante. Mas quem se financiava isso, no fundo, era a intendência de polícia, que recebia ordens de Dom João. Dom João patrocinava isso. Essa é uma coisa interessante. O Dom João comprou 500 assinaturas. Então, precisava de 600. Dom João paga 500. Então, mas como o Dom João, isso é uma coisa muito interessante da figura do Dom João, que ao mesmo tempo que os seus ministros proíbem, porque estão sendo xingados, estão falando mal deles, então ele deixa os ministros proibirem, ao mesmo tempo ele, através do intendente de polícia, ele faz uma intermediação com o governo do Maranhão, então saía do Rio de Janeiro, dos cofres da polícia, porque a polícia tinha funções maiores do que a de hoje. As polícias, na época, era uma espécie de prefeitura. Ele cuidava de tudo, desde a limpeza da cidade, a salubridade da cidade, até prender bandido. Então, o cofre, e todo dia sim, dia não, o intendente tinha encontro com Dom João. Dom João tinha um contato pessoal com o intendente de polícia. Então, ele, na verdade, passou a ser o grande elemento de trabalhos, de política do Dom João. E o Dom João, então, nesse caso, ele intermediou a compra de 500 assinaturas para viabilizar o jornal. E o Dom João lia. O Dom João fazia questão de ler, então ele recebia os jornais até para se informar e para saber, inclusive. É uma forma até, talvez, de controlar, era a forma do controle que ele tinha dos seus ministros de Estado, saber das suas políticas, como estava. E isso vai ser muito comentado. Uma pessoa da época que vai falar vai ser o Conde de Palmela. O Conde de Palmela, ele vai ser o grande político no período da independência, o português. E, em certo momento da história, ele vai ser embaixador em Portugal. Quando embaixador em Londres. Quando embaixador em Londres, os ministros, a regência em Portugal, força para que ele proíba a exportação dos correios do Correio Brasiliense para o Brasil e para Portugal. E ele responde dizendo que corre a boca pequena, que quem sustenta isso é o Dom João, e eu não vou fazer contra o rei, não. Ele escreve, ele chega a escrever. Então, o Conde de Palmela. E aí eu pergunto, né, para o Bernardo, que é um homem da economia, né? Você falou uma palavra muito interessante. Existia uma demanda também no Brasil, né? E como é que se transformou, né, esse processo da gente de entenderem, né, a força dos jornais no crescimento do Brasil? Porque também a gente tinha pouca gente lendo no Brasil, não era? Pouca gente. O Brasil, na época do período de reino, né, ele tinha uma taxa de analfabetismo absurdamente alta. E há estimativas de que em parte das regiões do país, inclusive em estados como São Paulo, a taxa de analfabetismo passava com folga dos 90% da população. Os números são muito incertos, né? Mas há autores que falam de 96%, 97% da população sendo analfabeta, e é uma coisa que a gente tem que compreender. Quer dizer, era um país em que boa parte da economia já era doméstica, mas onde se usava muito pouco numerário, né? A moeda era escassa, então a maior parte das transações eram feitas na base do escambo, na base do acordo, e você não precisava de contabilidade, não precisava de contrato, não precisava de registro. Então, as pessoas conviviam bem com uma realidade em que não se sabia ler e escrever, né?
Interessante isso, né? E, inclusive, o número de pessoas formadas era muito pequeno. Para se ter uma ideia, no século XVIII, né, logo antes da chegada de Dom João, as pessoas que conseguiam chegar ao ensino superior iam para Coimbra, né? O Império Português centralizava a formação das elites naquela universidade. E em 100 anos se formaram 1.700 brasileiros. Não sabia desse número. E isso numa população de 3 milhões de habitantes. Quer dizer, mesmo considerando que você tinha 30% de escravos, né? Quer dizer, na verdade, a população de homens livres no Brasil seria algo em torno de 2 milhões. Você formar 1.700 pessoas é um número muito pequeno. Que interessante essa formação, né? Porque hoje a população formada no Brasil, falhe-me, depois me corrijam aí os internautas, é 3%. Naquela época era bem menos do que isso. A gente está falando de 170... não, é 1.700. 1.700 pessoas em 2 milhões de pessoas. 2 milhões, sabe? Para se ter uma ideia, se você pegar o México tinha aproximadamente 4 milhões de habitantes na mesma época, no mesmo século. E a Universidade do México formou localmente, nesse mesmo período, 14 mil pessoas. Olha que diferença. Então, é uma diferença em termos de formação muito grande. E parte disso foi efeito de uma política fracassada, né? No período do reino de Dom José, né? Houve um esforço de modernização de Portugal, de mudança de uma série de políticas e um conflito muito grande entre a corte e as ordens religiosas, né? E os jesuítas, em especial, foram muito perseguidos. Eles tinham uma estrutura grande de ensino dentro do Brasil que ficou comprometida nesse período. Então, todo o esforço educacional que havia na época ficou prejudicado num século em que houve a corrida do ouro em Minas Gerais e a população do Brasil foi multiplicada por 10 em 100 anos, né? Ela saiu de 300 mil para 3 milhões de habitantes. Caramba, no momento de profunda crise do sistema de ensino fundamental dentro do país. Então, uma série de circunstâncias que levaram a essa situação outra forma de olhar, trágica. Né? No fundo, Pombal desmontou a estrutura de ensino que existia e não conseguiu colocar nada em local, nada em substituição. Então, nós ficamos sem estrutura alguma, da noite por dia. Nós tínhamos, os jesuítas tinham as escolas que tinham bibliotecas que eram similares às bibliotecas que eles tinham na Europa, tão boa quanto. E eles só não davam diploma no Brasil porque eram proibidos, mas davam um ensino similar a que eles davam na Europa. Só que da noite para o dia as bibliotecas se perderam, todas as bibliotecas, não conheço nenhuma delas que tenha se sobrevivido, e os jesuítas foram presos de uma noite todo o estado, e não tinha mais ninguém para ensiná-los. E é interessante que isso surge, né? E a gente está falando, e se a gente pegar um pouquinho bem mais para frente, mas, por exemplo, ainda se escrevia em francês. Além de não saberem ler português, os intelectuais, essa elite, escrevia em francês. Não falava, o português era um português que, na verdade, todo mundo falava, mas os intelectuais escreviam em francês. Inclusive, o próprio Machado de Assis cria a Academia Brasileira como também uma forma de falar, não, nós temos uma língua, né? Uma forma de trazer peso para a língua portuguesa, que tinha uma influência, né, claro, assim como hoje a gente tem do inglês, mas uma influência francesa muito grande. Eu acho interessantíssimo que o poder da informação, né? E como a informação, 1.700 pessoas, eu fico... Era uma elite da elite. Agora,
Havia, vamos dizer, alguns mecanismos alternativos. No final do século XVIII, se criou um tributo sobre o álcool e o vinagre, né, que custeou vamos dizer, um nível mínimo de ensino, inclusive de ensino superior no Brasil, que eram as aulas régias. Professores que eram autorizados a dar aula e a formar em algumas áreas específicas, né, engenharia militar, ensino do latim, retórica, algumas pessoas, né, e nós tivemos algumas pessoas notáveis dentro do Brasil, como, por exemplo, Padre Feijó, né? Cipriano Barata, que foi um jornalista e um político importante, que eram o que a gente chama de aulistas, ou seja, pessoas que em algum momento foram alunos dessas aulas magnas aqui no Brasil, e o título delas era dado pelo professor, pelo titular da aula, em vez de ser por uma faculdade, por uma universidade. Fantástico. Com relação, voltando um pouco para a imprensa, nós estamos falando lá da imprensa de 1808, no iniciozinho. Mas a imprensa de verdade vai surgir assim com embates em 1821. Em 1821 até então nós temos uma imprensa que é feita fora do país, que vai difundindo ideias. Nós temos uma imprensa oficial no Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi basicamente reproduzindo um diário oficial, basicamente. Mas em 1821 nós temos o fim da censura. E aí explode, porque nós estamos no período... A independência vai basicamente ser de 1821 a 1822. Em 21, podia até 23, se você quiser. Em 20 nós temos a Revolução do Porto. A Revolução do Porto é um terremoto no mundo luso, no mundo lusitano. E nesse terremoto, um dos efeitos que a Revolução vai fazer é acabar com a censura. Ao acabar com a censura, o Dom João vai aqui no Brasil declarar o fim dela e fazer a liberdade de imprensa. Ali vão surgir uma quantidade enorme de jornais. Vai ser o grande momento que você vai ter, que é uma influência, mas vão ser jornais, como disse o Bernardo, são jornais mais opinativos do que informativos. Todo mundo passa a opinar sobre o que está acontecendo, a dar o seu ponto de vista. Mas que engraçado que a gente faz um paralelismo de hoje com uma criação com o surgimento da internet, todo mundo passa a ter o seu jornal, também porque o jornalismo se criou uma ideia de que não deviam se trazer fatos, não tanto opiniões, e as opiniões ficariam para os seus leitores, né? Mas não era, o da época não era assim. Da época era basicamente opinativo. Até porque não tinha muito quais fatos. Os fatos eram o mundo político do momento. E isso vai criar, então, vai ser um grande momento de convulsão, em qual, inclusive, o próprio príncipe regente, o Dom Pedro, vai entrar nessa lide. E o Bernardo fez um texto muito interessante sobre isso, justamente como o Dom Pedro como jornalista. Como é que era? O Dom Pedro I era uma personalidade extraordinária, né? Inclusive muito controvertida. E ele não teve a menor dúvida de entrar naquela guerra de penas, como alguns historiadores chamaram esse período, né? Em que esses jornalistas, né, cada um com seu título, né, com seu periódico, se trocavam desaforos e se denunciavam reciprocamente. Era uma imprensa extremamente agressiva, às vezes insultosa, e onde se explorava muito a ironia, o deboche, né, a sátira, né? E Dom Pedro não teve a menor dúvida de escrever também. Como é que ele fazia isso? Ele fazia como articulista. Ele mandava para os jornais da época. Nós tivemos aproximadamente nesse período de 1821, 1822, uns 30, 40 títulos circulando no Brasil, e ele usava uns 2 ou 3 que ele gostava mais, o Sentinela, né? O Espelho, a Gazeta, né? E depois e
Ele mandava na forma de cartas ou de anúncios os artigos dele. E ele assinava? Ele assinava com pseudônimo, né? Ah! Ele assinava com pseudônimo. Como é que se soube que eram dele? Pelo seguinte, porque ele guardou os originais. E os originais foram parar no Castelo de, lá na França, quando a família real saiu do Brasil na proclamação da República e ficaram lá arquivados. Então, por volta de 1960... Por volta de 1960, o acervo da família foi doado de volta para o Brasil e foi incorporado ao Museu Imperial, né? E nessa década, os historiadores do Rio de Janeiro começaram a organizar e desvendar o conteúdo desse acervo e encontraram as pastas com os originais dos artigos. Inclusive alguns originais de artigos que ou não foram publicados ou estão perdidos, né? A gente não tem a coleção, vamos dizer, exaustiva de todos os números de jornais que saíram nessa época. Então, pode ser que eles tenham até sido publicados e tenham sido perdidos. E aí, com a comparação dos manuscritos originais com os impressos, a gente conseguiu descobrir naquela época quais eram os pseudônimos sobre os quais o Dom Pedro assinava, e nós descobrimos as autorias dos panfletos e dos artigos dele. Ah, que legal. E esse aqui é um dos exemplos? Eu trouxe um exemplo de um artigo. Esse exemplo ele é uma cópia de um arquivo em PDF, e aqui eu me permito fazer uma pequena publicidade. A Biblioteca Nacional ela tem um serviço chamado Hemeroteca Digital, em que ela mantém as cópias em PDF, vamos dizer, facsimilares dos originais que ela conseguiu recuperar e restaurar, disponíveis ao público. Se você entrar no Google Hemeroteca Digital, ele já direciona para a Biblioteca Nacional e você pode examinar centenas de jornais desde 1821 até praticamente os dias de hoje, disponíveis para pesquisa. Então, acessem. Eu separei esse artigo. É um artigo em que a gente vê mais ou menos como é que é o estilo do Dom Pedro, né? Ele conta que ele estava andando na rua uma noite, né? Usando tampão de algodão nos ouvidos, porque ele estava revoltado com as palavras de um determinado deputado, e que é o José Custódio Dias, que era um padre, né? E ele, mesmo assim, ele consegue ouvir alguns transeuntes falando mal desse deputado na rua, inclusive chamando ele de padre de M, que na opinião dele devia ser de Minas. Né? E ele sai lá em defesa do deputado, dizendo, não, peraí, como é que vocês falam isso do rapaz e tal? E aí o que acontece? A turma que estava falando mal do deputado se revolta e resolve dar uma surra nele. E ele sai correndo, e se não tivesse pulado o muro, teria levado uma sova. Então, mais ou menos é essa a história que ele constrói para poder insultar o tal do deputado de cima a baixo, né? Fantástico. Então, e é da Gazeta, né? Aqui? Ele é um... Ele da Gazeta. É da Gazeta, exatamente. Muito então, ele é um autor muito irônico, mas ele tem dois ou três textos espetaculares. Um deles é o relato do Dia do Fico. Sabe-se tudo que aconteceu no Dia do Fico porque circulou um panfleto anônimo no Rio de Janeiro contando todos os detalhes de tudo que aconteceu naqueles dias, né? E se achava que o autor ele é assinado por um pseudônimo, né? Nome de um sacristão, e achavam que era algum oficial da guarda do Dom Pedro, né? Qual não foi a surpresa de descobrir o manuscrito do próprio Dom Pedro com
o panfleto completinho, que foi impresso quase sem nenhuma mudança em relação ao texto original que ele escreveu a bico de pena. E o interessante nesse texto são os adjetivos que ele dá para o Jorge Avilés, que é o comandante português. Ele não poupa adjetivos pouco lisonjeiros. Inclusive, ele diz que o Avilés não fazia nada sem consultar a mulher, embora ela não fizesse isso com ele, né? O que é uma ironia muito maldosa, porque a mulher do Avilés tinha um caso, né? Tinha um caso, todo mundo sabia, e o amante dela era o Dom Pedro. Merece a gente falar mais. Só que parece que passaram 15 minutos, mas a gente já está indo já para quase 1 hora aqui da nossa conversa. Já? E quero agradecer, né? Porque eu acho... Queria só que você falasse só desse último livro que Esse você trouxe. Esse aqui é o Reverbero Constitucional Fluminense, que é o grande... Porque não deixar de mostrar para o pessoal, né? Que o Reverbero é um jornal que foi o primeiro... Então aqui, escrito por 2... Essa câmera aqui? Essa aqui. Reverbero Constitucional. Essa câmera aqui? Aquela lá. Aí fica... Porque, na verdade, é um jornal que foi escrito no Rio de Janeiro, nesse período, e que ele foi feito pelo Joaquim Gonçalves Ledo e pelo Cônico Januário. E são os dois, e ele é aquele que é o primeiro a pregar a emancipação do Brasil, a emancipação política. E ele reverberava. E o interessante é que boa parte dele era um jornal menor do Correio, mas boa parte dos artigos dele são cópias. Ele transcrevia cópias do Correio Brasiliense, porque era pouco tinha, e transcreve vários artigos dele. Mas ele, na parte sobre as recentes notícias... Tá certo, né? Reverberam, né? Ele reverberava o que tinha. Até porque a fonte de informação que ele tinha da Europa era o Correio Brasiliense. Então, era a fonte que ele tinha para poder falar. Mas a parte política, não. A parte política... E vai ser em função desse tipo de jornais desse tipo publicados no Rio de Janeiro, que o Correio Brasiliense vai parar de circular. O Correio Brasiliense vai, no último volume, o Hipólito dizer que agora, dada a dificuldade e a distância de mandar, e como no Rio de Janeiro já é livre a imprensa, já não tem mais sentido você publicar um jornal brasileiro na Inglaterra. Então, ele se encerra ali. Em função da existência. Esse jornal aqui é um jornal muito mais polêmico, ele é muito mais... O Gonçalves Ledo vai ser o grande inimigo político do Zé Bonifácio. Então, eu trouxe aqui o livro do jornal e trouxe o livro do Bonifácio, que é o Tamoio. Entendi. Que eles brigavam na época e tinha muita influência política, né? Também é um discurso, acontecimentos no Rio de Janeiro. Então, é um livro muito mais... Eu acho que a gente vai ter que deixar isso para uma outra parte, porque eu ia perguntar depois para o professor de economia como é que esses jornais se patrocinavam, né? Como é que acontecia, quando é que começou, né? Rapidamente, o Correio Brasiliense se sabe, né? Desses Sim. estudos. Os outros, basicamente, morriam tão cedo porque não tinham patrocínio. Ou era um patrocínio oficial ou não tinha nenhum. Então, é por isso que tem 2, 3... Agora, o interessante da imprensa, acho que eu preciso falar antes de terminar, é que ela não existia só no Rio de Janeiro. Ela existia também, ela tinha na Bahia, nós tivemos livros feitos no Pará, no São Luís, em Recife, Rio de Janeiro, são basicamente esses locais, no Brasil, mas também, né, fazia-se livros, fala-se muito do Correio, que era editado em Londres, mas também se editava em Paris. Havia jornais em português em Paris. Não tiveram tanta repercussão na nossa história, mas também teve ali. Então, era um mundo informação. Então, essa história de editar livros em português em Londres também, não foi só o Correio, surgiram vários outros, até para combater. Até para combater o Correio Brasiliense, então outros foram publicados. E em Paris também para combater. Esses também acabaram vendo, como você falou, o francês era uma língua muito mais erudita. Então imaginou-se que talvez fazendo um jornal em português em Paris conseguisse mais influência. Então acabou não dando certo. Até porque o Hipólito era muito bom, ou talvez até porque o patrocínio dele era mais forte. Mas de fato eles dependiam da venda dos exemplares, que era uma venda que começou incipiente, porque naquele momento começou a mudar o comércio no Rio de Janeiro e em outras cidades, e pela primeira vez apareceram
as livrarias, os cafés, era a influência da cultura da corte que começava a mudar a vida das pessoas e a permitir o surgimento desses espaços. Agora, não havia publicidade paga, né? Que é a grande fonte de renda do jornal e que viabilizou, muitos anos depois, a imprensa industrial, né? Interessante. Com essa reação pegando esse gancho do Bernardo sobre anúncio, eu queria lembrar que um diário que teve desse período que mais longa vida teve foi o Diário do Rio de Janeiro, que foi conhecido também como Diário do Vintém ou Diário da Manteiga, porque ele não entrava em política. Ele só era informações comerciais sobre o porto, meteorologia e comércio. E dava o preço das mercadorias. Só isso. Meteorologia é engraçado, hein? E dava, dentro do período da época. Né? E o interessante é que foi justamente o dono, a primeira vítima do crime contra jornalistas foi o dono desse correio que não, desse diário, do Diário do Rio de Janeiro, que não tinha política. Por quê? Porque ele fazia o seguinte, ele recolhia anúncios gratuitamente. Então ele colocava caixas no Rio de Janeiro e se você depositasse um anúncio até as 4 horas da tarde, no dia seguinte sairia. Então ele, certamente, no centrozinho do Rio de Janeiro. E foi em um certo ano, ele coloca um anúncio que tinha sido colocado lá, que é, na verdade, uma mensagem. Alguém fala de uma determinada senhora que estaria sendo mantida em cárcere privado. E que isso era conhecido e que, se ela não fosse libertada, seria tomado providências cabíveis, que era ilegal esse cárcere privado. A pessoa que vestiu essa carapuça era anônimo. Ele recebeu aquilo, publicou como um anúncio qualquer. A pessoa que caiu a carapuça, provavelmente, como era anônimo, ao invés de ir atrás e tentar descobrir quem era o autor foi no editor e deu um tiro, matou o Zeferino. O Zeferino Vitor de Meirelles. Então, ele vai ser a primeira vítima de perseguição à imprensa, foi um editor que publicava gratuitamente e era uma coisa passional, um crime passional. Isso é interessante. Agora, também nós tivemos 2 outros crimes mais assim políticos. Um foi o dono da Malagueta, que foi o Luiz Augusto Mai. Esse Augusto Mai era um jornalista de uma pena muito agressiva contra Pedro I, inclusive, contra os portugueses. E ele vai levar 2 surras. E vai ficar, inclusive, aleijado. Pela surra, porque 2 surras pelos artigos dele. Mas disse que ele foi firme. Ainda que ficou aleijado, parece com os dedos quebraram, não sei o quê. Mas o fato é que ele continuou e vai ser deputado, vai ser um do político e vai até o final da vida. E o outro foi o Davi Pamplona. O Davi Pamplona foi um boticário que foi o motivo, inclusive, que foi alegado para ser fechada a Constituinte. Teria sido publicado um panfleto contra os oficiais portugueses que tinham sido incorporados na tropa brasileira. Depois da independência, os portugueses que ficaram aqui se tornaram brasileiros. E foram incorporados em suas respectivas profissões. Então, boa parte dos oficiais eram de origem portuguesa. Naquele período da Constituinte, havia muito rixa, formaram-se 2 grupos. E os portugueses foram associados, os oficiais brasileiros, portugueses do exército brasileiro, foram associados à facção do Dom Pedro I, que estavam querendo recolonizar o Brasil. E foi feita uma publicação falando mal deles. 2 oficiais portugueses se acharam ofendidos, foram no boticário, que pensavam que era ele, que também era português, e deram uma surra no boticário. E essa surra é que vai levar à Noite da Agonia, na Constituinte, porque ele vai escrever para a Constituinte pedindo proteção, vai ser distribuído para a comissão vai dizer que era um caso de polícia, não era caso de Constituinte, mas daí os Andrada, que estavam na oposição, eles tomam a tribuna e falam que isso é absurdo, porque não há proteção, e que é parte das funções de um deputado, proteger o povo, criar clima de proteção. Daí vai criar o fim que vai dar a Noite da Agonia e depois a dissolução da Constituinte. Então, são 3 crimes que vão surgir junto com o jornalismo. O jornalismo traz, sendo que o coitado do Zeferino, que foi o primeiro, morreu sem saber. Nem de política ele falava. Nem de política falava. É fantástico e a gente vê que, novamente, contemporâneo, né, vamos dizer assim, do que até dessa
efervescência que a gente está vivendo hoje, né, no nosso dia 20, eu acho que hoje é 27 de outubro de 2022. Fantástico. Agradeço aos senhores pela presença aqui na Biblioteca Demonstrativa. Agradeço pelo tempo. Agradeço também ao nosso secretário, né, o Rafael Nogueira, e a toda a equipe aqui da Voar, que faz essa estrutura ficar tão bonita para que a gente possa conversar e mandar falar de tanta coisa curiosa, colocar isso na internet, né, para que as pessoas também possam ver. E eu espero que aqui a biblioteca continue fazendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho fantástico de cultura, principalmente. Obrigado, senhores. Você disse que esse é o último do Bicentenário, série do Bicentenário? Eu acredito pena, que porque... sim. Eu acredito que sim. Não, na verdade é o seguinte, eu acredito, pode ser que continuemos se outros assuntos forem levantados, quem sabe. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Muito todos. obrigado também. Fico muito...